Você já imaginou montar um laboratório com switch, roteador, Cisco ASA, o que você quiser, tudo no seu computador, de forma fácil e o melhor, com os sistemas todos atualizados da Cisco para você estudar para sua certificação? Não pensou nisso? Ah, mas agora você está pensando, né? Falei? Mas e se eu te dissesse que você pode fazer isso tudo de graça agora com uma ferramenta própria da Cisco? E não é o Packet Tracer. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai ver. Fala aí, antenados, aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infra Antenada. Depois de algum tempo, estamos de volta. E hoje eu quero falar uma coisa muito legal para vocês. Eu vou apresentar um novo emulador de rede para vocês aqui. A gente já tem vídeo aqui sobre o IVNG e hoje eu vou trazer uma ferramenta um pouco diferente para vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês o CML, Cisco Modeling Labs. Basicamente, modelagem de laboratórios da Cisco, uma ferramenta que até então era cobrada, você não tinha como ter ela no seu computador para rodar o que você quisesse, apenas uma sandbox online, e agora você pode utilizar ela no seu computador, seja através de VMware, Bare Metal, num servidor, uma máquina virtual, onde você quiser. Agora você pode rodar essa máquina. Claro que inteiramente de graça. Então vamos comigo. Quem está acostumado a estudar para certificações sabe que é importante você ter duas coisas. Uma forma de emular ou simular roteadores, switches, o seu ambiente ali, a sua rede, para justamente você estudar. Isso é super importante. E a segunda coisa mais importante é você ter certeza que o firmware que você está rodando, seja daquele roteador, daquele switch, está atualizado. E essa segunda parte é um pouquinho mais difícil. Por quê? A gente trabalhando com IVNG ou PNet Lab, normalmente a gente tem as imagens Cisco IOL, só que são imagens um tanto quanto desatualizadas. Elas não são tão novas assim. Então, às vezes, uma feature ou outra mais nova, você não vai ter ali. Normalmente, para a certificação, as certificações básicas, pelo menos, entrada ali, o início de CCNP, CCNA, você consegue tranquilamente, sem grandes problemas. Mas se você quiser trazer uma coisa mais realística, mais real do seu dia a dia para dentro daquela topologia, você acaba passando um certo trabalho. Esse emulador já existe há alguns anos, porém, para você ter acesso a ele, você pagava uma licença de 100, 200 dólares, mais ou menos em média, anual, e você ali tinha diversas imagens que você poderia utilizar, diversos nós, dispositivos que você pode colocar. Fora isso, você só podia utilizar de forma gratuita um sandbox online. Então você tinha ali uma quantidade de tempo e algumas outras questões, então acabava que não facilitava muito na hora de você realmente criar. A partir do momento que você tem isso num dispositivo seu, fica muito mais fácil. Seja ele o seu notebook, seu computador ou até mesmo um servidor, como é o caso que eu vou mostrar aqui hoje. Agora você pode estar se perguntando, tá, e por que o CML? Por que eu utilizaria o Cisco CML? Primeiro, oficial. Segundo, você tem certeza que as imagens que estão lá são as mais novas possíveis. Tá, Wes, e qual é o diferencial dessa ferramenta em relação ao IVNG? Bom, ela é Cisco. E por que somente agora que a Cisco resolveu abrir essa plataforma? Bom, nós vivemos num mundo de concorrências, certo? Então, hoje em dia a gente só tem um único concorrente para o IV, diretamente, que é o PNet Lab. Fora isso, temos o GNS3. Muitas pessoas ainda utilizam o GNS3, porém, do meu ponto de vista, eu acho mais fácil trabalhar com o IV do que com o GNS3. Porém, ainda tem muita gente que gosta e utiliza o GNS3 e acha até melhor e mais fácil do que o IV. Respeito, cada um utiliza a ferramenta que entende melhor. E são tudo especulações, mas nós, como bons utilizadores, fazemos o quê? Agradecemos. Dito tudo isso, vamos então para a tela do computador. Vou mostrar um pouco sobre os requisitos, como que a gente vai fazer o download, como que você vai encontrar a ferramenta e quais são os requisitos principais, beleza? Bora! Aqui na minha tela nós temos uma topologia básica que é um roteador, um switch e um computador. É bem simples. E aqui eu já acessei a console do R1. Vamos dar um showrunning aqui
e já pode se ver aqui, por exemplo, um showrunning. Pô, tem que ficar nesse tamaninho aqui de tela? Não, você pode vir aqui, ó, botão direito. Aqui ele não vai te dar essa opção, mas você pode aumentar aqui. Então você consegue trabalhar aqui de uma maneira um pouco maior. Eu ainda não descobri uma forma de dar um detach nesse terminal aqui, facilitaria muito. Mas, por exemplo, aqui no desktop, o OpenVNC, assim que ele abrir aqui a máquina, eu consigo vir aqui e dar ali um full screen. E aqui, se você não sabe, o usuário é Cisco. Tinha que ser Cisco, né? Então, basicamente, aqui a gente já tem sistema operacional aqui funcional. Como vocês podem ver, é bem próximo da interface que a gente está acostumado com o Eevee. Tá? Por exemplo, se você clicar com o botão direito, você vai poder parar, adicionar um link, ocultar os links, deletar ou até realmente reiniciar, apagar ali as configurações daquele nó. Se você só selecionar ele, você vai abrir um menu aqui à direita, onde você vai ter ali configuração, por exemplo. Você pode puxar a configuração igual a gente também tem no Eevee, verificar a conectividade, quais são os dispositivos que estão conectados nesse switch e mais informações. Uma coisa que é bem interessante notar, aqui a gente está trabalhando com YOL XE1715. Então é uma versão bem recente. Se eu não me engano, as versões que a gente trabalha normalmente do YOL, ali é a versão 15 ou menos no IVNG. Normalmente a gente não consegue nada muito novo. Então já é um grande avanço. A gente já conta com outras features, atualizações e etc. Então, bem interessante. Agora só tem um pequeno detalhe que eu preciso te falar. Aqui a gente tem, no caso, vamos adicionar os nós. A gente tem aqui conexão externa, um ASA, a gente pode subir um Cisco ASA aqui, desktop, Alpine, YOL, um switch não gerenciável e um roteador YOL. A gente pode simplesmente subir todos esses nós. O CML em si, a versão completa, ele tem muito mais coisa que você pode subir nele. Porém aqui, como vocês podem ver aqui no cantinho direito, Free Tier. O que seria esse Free Tier? É basicamente um free, porém com algumas limitações. Quais são as limitações? A quantidade de hosts. É a única limitação, basicamente. Você pode rodar apenas 5 nós ao mesmo tempo. Esse é o único contra, pode-se dizer assim, do CML. Porém, para a maioria das coisas que nós fazemos ali no dia a dia, 5 roteadores, 5 switches, é mais do que suficiente. É o único problema, mas já é um grande avanço para uma ferramenta que era 100% fechada, 100% paga e a gente não tinha acesso. Então, quem sabe daqui a pouco mais a gente consegue mais avanços aí. Essa é a primeira versão do CML com esse Free Tier. Então, nunca se sabe o que pode esperar a gente lá na frente. Tá, Wesley, e aí? Agora, o que eu preciso para rodar esse cara? O que eu preciso de configuração? Muita coisa, pouca coisa? Os requisitos mínimos de sistema que ele pede aqui seriam basicamente o que a gente tem aqui na tela. Seria 8 GB de memória RAM, 4 cores de CPU, 32 GB de disco. Basicamente isso. Mas você consegue rodar até com um pouco menos de memória RAM. É basicamente igual à situação do Eevee, o PNetLab e tudo mais. Tudo vai depender do que você vai colocar lá. Então, de acordo com a quantidade de nós e tudo mais, você vai precisar de mais memória. Se eu não me engano, no Eevee tem uma calculadora, inclusive, que você faz ali o cálculo, cada imagem de Cisco YOL você coloca mais ou menos ali 256 MB de memória ou 512 cada YOL. Agora, é claro, dependendo das outras imagens, aí você pode ter mais de 4, 8, 12 GB. Aqui apenas uma curiosidade, um simulador de Cisco ACI, basicamente você precisa de 64 GB de RAM, bem pouco. Então, 8 GB é super tranquilo, você consegue inclusive rodar no seu computador, bem de boa. Aqui ele mostra também alguns requisitos com relação ao software que você vai estar rodando. Tá? Ele fala aqui pra gente o VMware Workstation pelo menos o 17, o Fusion Pro pelo menos o 13, o Fusion a gente utiliza muito
no macOS. O VMware Player, hoje em dia, depois que a VMware deixou, a Broadcom, na verdade, deixou grátis para a galera aí baixar o Workstation, ninguém usa mais o Player praticamente, e o SXI 7.0. Queria deixar bem claro que eu estou utilizando o SXI na versão 6.5 e ele está funcionando perfeitamente. Então é relativo. Agora, é claro, a questão que depende da forma que você está fazendo a instalação. Se você baixar uma OVA e descompactar, pode ser que tenha algum problema nos SXI mais antigos. Mas, assim como eu já fiz a instalação do IVNG através de ISO, a mesma questão aqui eu vou utilizar com vocês a ISO do CML para fazer a instalação. Fica uma instalação mais genérica, você consegue utilizar o mesmo processo também para o Proxmox ou outro virtualizador de sua preferência. Mas se você quiser baixar diretamente o OVA no site, você consegue. Então vamos para o site da Cisco descobrir onde que você encontra agora isso e como baixar. Lembrando, todos os links vão ficar aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar um link aqui embaixo que é justamente dessa página que está aparecendo aqui agora, que é para você acessar e fazer o cadastro. Caso você já tenha um cadastro, você pode pular ela sem problema nenhum, mas se você ainda não tiver um cadastro com a Cisco, no site da Cisco, você pode fazer o cadastro aqui, eles vão te pedir alguns dados ali, algumas informações, e depois você vai ser direcionado para a tela de download. Caso você já tenha cadastro, você pode ir direto para a tela de download, e aqui você precisa estar logado, e aqui é basicamente você colocar ali, como a gente tem ali em cima, Modeling Labs. Feito isso, ele vai pesquisar, e aí você vai achar aqui, ó, Modeling Labs. E aqui a gente tem as versões. Isso aqui é bem importante. O que acontece? Como eu falei, a versão 2.8 é a primeira versão que tem o Free Tier, mas as anteriores não tem. Então você precisa obrigatoriamente baixar essa versão para que você consiga fazer a instalação. Todas as outras versões antes dela você não vai conseguir fazer o download, a não ser que você tenha um contrato, alguma coisa associada à sua conta. Aí você até consegue. Ou a não ser que você compre a licença anual. A gente basta acessar aqui na versão 2.8 Free Tier. E aqui a gente tem o que? Temos algumas informações importantes aqui. A gente tem o pacote para fazer a instalação numa máquina Linux, caso você queira. Você tem uma ISO, que você vai fazer a instalação comigo. Através dessa ISO, você vai baixar esse arquivo. E você também tem uma OVA, que você pode importar direto no seu VMware Workstation ou lá no SXI. E por último, mas não menos importante, nós temos o que? A Lab Reference. O que seria essa reference? É uma ISO que você vai ter que baixar, que vai ter basicamente as imagens dos sistemas, os nós que você vai rodar lá. Ou seja, os Linux, o ASA, os IOL, tá tudo aqui nessa ISO. Então você precisa baixar, não adianta você baixar apenas a primeira. E, diga-se de passagem, se você baixar a OVA, você também vai precisar baixar essa ISO para ele poder fazer a cópia dos dados depois. Então o que você precisa fazer? Você vem aqui na setinha do lado, fazer o download, clicamos aqui, aceitamos os termos, lembrando, logado, e ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Como você pode ver, eu já tenho aqui salvo, tanto o refplat, que é a referência platform, quanto CML 2.80, que é justamente essa ISO. Então, feito isso, baixamos essa ISO refplat e tudo lindo, maravilhoso. Apenas para mostrar, se eu vier aqui, por exemplo, na versão 2.80, vocês podem ver que ele não me deixa baixar. E também vocês conseguem ver uma coisa que está bem diferente aqui. Por exemplo, a ISO refplat, ela aqui tem um tamanho de 10 GB. Ou seja, tem muito mais imagens que a gente pode utilizar, porém a gente não tem acesso. Se você vir aqui nessa da estrelinha, que é a 272, você vai ver que é exatamente a mesma questão, você não tem como fazer o download. Beleza, fiz o download, o que eu faço agora? Você vai escolher a sua plataforma de virtualização. No meu caso aqui vai ser um host SXI,
que eu tenha um servidor 300 GB de memória RAM, que é justamente para isso, para brincar com o Eevee e também para brincar com agora o CML. Eu vou deixar na descrição aqui o link dessa documentação, que ela explica basicamente como que você vai fazer a instalação, seja Bare Metal, seja SXI, você consegue ter todas as informações aqui. É bem simples, eu vou mostrar o passo a passo agora com você aqui, vamos fazer juntos, vamos chegar lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, abrir meu SXI, vou criar uma nova VM, aqui, ó, nova VM, vamos selecionar aqui informações, CML, OS Family Linux, qual é a versão? Ele é um Ubuntu 24.04, ele 24.04, então a gente coloca aqui um Ubuntu Linux 64 bits. Vou selecionar meu disco aqui, que eu tenho para exatamente essas questões de máquina, e agora a gente vai configurar a máquina em si. Bom, vamos colocar 4 cores de CPU, 8 GB de memória RAM. Lembrando, no SXI 6.5 é assim, no 7 é um pouquinho diferente, mas ainda assim você precisa abrir aqui a CPU. Eu vou distribuir a carga, 2 cores por socket, e você precisa habilitar virtualização, porque você vai fazer uma plataforma de virtualização em cima do teu ambiente, então você precisa expor as instruções de virtualização do seu sistema, do seu hypervisor para cima. Isso aqui também é importante se você estiver usando VMware Workstation, tá? Então lembre-se que você precisa habilitar VTX, VTDX, alguma coisa assim, se eu não me engano, em computadores Windows com o VMware Workstation. É bem simples. Feito isso, 32 GB de disco. Aqui a gente não precisa fazer mais nada. Eu só vou colocar aqui na VM Network, que é a minha rede para esses testes. O CD DVD eu vou colocar depois, não preciso mexer nisso agora. Aqui está tudo certo. Uma coisa que é interessante a gente já fazer, mas eu vou mostrar como fazer depois também, é aqui em VM Options, o Boot Options, a gente precisa atualizar para EFI. BIOS ele não suporta. Então, se você estiver fazendo esse processo no Proxmox, lembre-se que você vai precisar trocar de BIOS para EFI, senão você não vai conseguir fazer a instalação, perfeito? É bem simples também, bem tranquilo. Se vocês quiserem depois um vídeo em Proxmox, deixem os comentários aqui abaixo, que a gente providencia para vocês. Feito isso, damos um Next, verificamos aqui as informações, tudo certinho, damos um Finish. Ele vai criar essa VM, não vai iniciar. Como que você faria para poder fazer a alteração ali do VM Options para EFI, o boot? Vamos em Actions, a gente vem aqui em Edit Settings, VM Options, expandimos aqui Boot Options, trocamos para EFI, o firmware para EFI. Só isso. O que acontece? A gente vai precisar utilizar 2 CDs para poder fazer essa instalação. Então, nós precisamos adicionar um outro dispositivo, um novo CD device. Habilitamos aqui o primeiro com a imagem, vamos lá, ISO. No primeiro CD a gente vai colocar exatamente o CML 2.8, que é a imagem de 266. E no segundo, a gente vai colocar a ISO Ref Plat de mais ou menos 2 GB ali. Colocamos os dois, damos mais uma confirmada, vamos aqui se a CPU está certinho, expor. Ok, Power On. Esse processo agora vai demorar um pouco. Um pouco quanto tempo? De 10 a 15 minutos mais ou menos, a depender da velocidade do seu disco, a depender também processamento e etc. Como vocês podem ver agora está iniciando. Esse processo aqui, ele é um pouco demorado, você não precisa fazer exatamente nada. O que ele vai fazer? Ele vai fazer toda a instalação base do sistema e só depois de algum tempo vai aparecer uma tela azul aqui na tela para você. Aí quando aparecer essa tela azul, aí sim a gente começa a fazer alguma coisa. Então eu vou deixar aqui gravando, até já.
chegamos na melhor parte. Agora é basicamente next, 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 até o final. Essa é a tela azul que eu havia comentado, grandão CML. Agora é só basicamente as configurações finais. Esse processo todo levou aí basicamente uns 15 minutos ou mais. Clicamos aqui dentro e vamos de Enter. Vamos aceitar os termos. Continuar. Continuar. Aí ele fala sobre que é necessário 2 interfaces de rede, caso você queira trabalhar em cluster, que você consegue fazer um deploy em cluster também. Porém, quando você só tem 5 nós, não faz muito sentido você fazer o deploy do CML em cluster. Mas é uma possibilidade, que aí você consegue distribuir carga e aumentar mais ainda a capacidade do laboratório e tudo mais. Ele já é bem interessante nesse sentido. Não precisa ser uma única VM. Basicamente o nome do sistema. Bom, caso você queira acessar internamente ali através do cockpit, você vai utilizar esse usuário sysadmin. E eu irei colocar a senha Cisco com C maiúsculo, 123 @tralha, Cisco 123 @tralha. E a senha de admin aí justamente é para você abrir a interface do CML. Mesma senha, Cisco 123 @tralha. Cisco 123 @tralha. Ele pede que tenha pelo menos uma letra maiúscula ali e tudo mais para justamente evitar alguns problemas. Aqui no meu laboratório eu vou estar utilizando DHCP, mas se você quiser também você pode utilizar IP estático. Confirmamos as informações e Enter. Essa parte aqui é até que é bem rápida. Parece que vai demorar, mas não. Toda a parte mais demorada foi a instalação do sistema e já passou. Agora é coisa de, no máximo, 3, 5 minutos já está tudo pronto. Bom, a mensagem que aparece agora é que vai copiar as imagens dos discos, no caso de cada nó, lá para dentro do CML. Porém, como é pouca coisa, é até que bem rápido, mas ele informa que pode levar até 10 minutos. Vai copiar. Para mim aqui foi bem rápido, mas para você pode demorar um pouco, tudo depende do processamento, velocidade de disco e coisas do tipo. Já terminou de copiar. Agora ele só faz as configurações finais ali e já está finalizado. Mensagenzinha nova aqui, você pode esperar ele terminar de contar. Eu gosto de esperar terminar esse contador, porque às vezes se o DHCP, dependendo do tamanho da sua rede, pode demorar um pouquinho para responder ali um endereço IP para a máquina. Então, enquanto isso está acontecendo ali, está passando ali o contador de 30 a 0, ele está recebendo as informações, então quando ele finalizar, ele der o OK automaticamente, já vai abrir a página ali, o console, com o endereço IP da sua máquina certinho. Fica bem mais fácil. Pronto, como eu falei, agora aqui na tela a gente tem algumas informações bem importantes, no caso a parte de IPv4 e IPv6, e nós temos também a questão do que? A gente tem um endereço da porta 9090, que é o cockpit. Eu vou mostrar isso para vocês também um pouquinho, que a gente acessa com o sysadmin. Se você só colocar o endereço IP da máquina, você vai acessar a interface normal do CML. Então, a nossa máquina aqui pegou a 10.250.1.16. Vamos lá. 10.250.1.16. Erro de certificado, podemos ir. Lembrando, HTTPS, tá, pessoal? Então aqui a gente vai colocar o usuário admin e aquela nossa senha cisco123@tralha. Aqui ele vai fazer um breve tutorial com a gente. A partir do momento que a gente abrir aqui as coisas, ele vai mostrar algumas coisas pra gente, como que funciona, como não funciona. Aqui, ó. Welcome to CML. Vai mostrar como que você adiciona os nós, use next, arrastar e soltar, next, anotações inteligentes, painel de nós. E aqui a gente pode começar o nosso laboratório. A gente não precisa fazer exatamente nada, as imagens já estão lá, então é só sair usando. O IVNG você ainda precisa adicionar as imagens lá para você conseguir habilitar Cisco IOL e algumas outras coisas. Aqui a gente já tem
todos esses dispositivos que estão aqui, a gente já consegue sair usando direto. Bom, aqui a gente pode voltar para o dashboard, onde vamos ter o laboratório. Temos algumas tools, laboratórios de exemplo. Vou mostrar uma coisa que também é interessante aqui. Se você, por algum acaso, quiser fazer o upgrade, justamente adicionar uma licença, você não precisa fazer uma instalação nova, que é um grande diferencial em relação ao Eevee, que tem o Eevee Community e o Eevee Pro. Você só vem aqui em Tools, Licenciamento. Aí, basicamente, você pode aqui selecionar até 20 nós de capacidade, 40 nós, que é o uso pessoal. Dá-lhe um Save. E aqui, ele vai me pedir. Aqui no caso, ele está me dando um período de 90 dias até para utilizar 20 nós. Você consegue fazer isso. Apenas registrar aqui tudo certinho. Personal para 20 nós de capacidade inclusa. Evaluation. Ou seja, 90 dias. Então eu consigo utilizar durante 90 dias até 20 nós. Depois entra para o Free Tier de 5 nós simultâneo. Lembra que eu falei que tinha uma outra interface que a gente podia acessar também? Então é essa aqui. Sysadmin, senha e vamos lá. Basicamente aqui a gente tem um gerenciador do sistema, onde a gente consegue ver algumas questões de atualização, fazer também a questão da configuração do cluster. No caso, se você tiver, por exemplo, um acesso a ISO com o RefPlat, com mais imagens de nós e tudo mais, você consegue fazer a cópia aqui, cópia RefPlat ISO, você consegue fazer a cópia por ali. Então, é uma mão na roda também, mas eu acredito que para usuários mais normais, ou seja, eu e você, eu não vou mexer aqui dificilmente, a gente vai utilizar mais mesmo a outra interface, como eu comentei, que é a do nosso dia a dia. E você que ficou aqui até o final, vamos aos pontos positivos. Como a gente viu aqui, é bem interessante, o software é redondo, não tem nenhum grande bug, então facilita bastante a utilização, a interface é bem amigável e você consegue também importar alguns laboratórios. Claro, no nosso caso aqui, como é um free tier, a gente não tem todas as imagens, ainda não se consegue, é a primeira versão do free tier, então algumas correções ainda vão rolar com certeza. Daqui para frente tem muita água ainda para rodar, então tem muita coisa ainda a melhorar, sim, mas a gente já consegue utilizar imagens oficiais da Cisco de forma fácil, simples, e agora é torcer para que eles continuem melhorando, continuem atualizando o CML e que em breve a gente possa estar utilizando o CML em vez de outras ferramentas, quem sabe. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar a playlist aqui que eu tenho só sobre o Eevee NG, então dá uma maratonada ali. É bem interessante o Eevee NG, como colocar as imagens e tudo mais. Eu explico tudo lá nos vídeos, tá? E te vejo num próximo vídeo. Até já!